Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas e pelo nosso canal no YouTube. Antes de começarmos o nosso debate, eu gostaria de fazer 2 registros. Primeiro, o nosso diretor de jornalismo da TV Cultura, William Correia, acaba de ganhar o prêmio Comunique-se, conferido ao melhor executivo de televisão do Brasil. Cumprimento em nome de todos os companheiros aqui, o nosso William. E registro também que hoje festejamos um momento especialíssimo. O Roda Viva acaba de completar 30 anos de existência. O programa de estreia entrevistou o jurista Paulo Brossard, então senador pelo Rio Grande do Sul, e foi ao ar na noite de 29 de setembro de 1986. Nestas 3 décadas, passaram pelo centro desta roda os personagens mais relevantes do mundo político, econômico, acadêmico, artístico, intelectual e esportivo do país. Para marcar a data, também estamos estreando uma nova vinheta de apresentação. No programa de hoje, vamos examinar os resultados do primeiro turno das eleições municipais, o desempenho dos partidos, os principais derrotados e vitoriosos, e além desse balanço, também tentaremos iluminar os horizontes do segundo turno. Não é pouca coisa. E por isso mesmo, a nossa bancada de debatedores será formada por Marco Aurélio Nogueira, professor de Ciência Política da Unesp, Gaudêncio Torquato, consultor político e professor de Comunicação Política da USP, Antônio Lavareda, sociólogo e cientista político, Fátima Pacheco Jordão, socióloga especialista em pesquisa de opinião e diretora da Fato Pesquisa e Jornalismo, e Fernando Schiller, cientista político, professor do INSPER e colunista da revista Época. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Muito obrigado aos nossos convidados pela aceitação do convite. Como vocês viram, assunto não vai faltar. Eu pediria que nesta primeira rodada vocês selecionassem 3 questões, 3 fatos que merecem ser destacados diante dos resultados do primeiro turno. Quem começa? Gaudêncio Torquato. Bem, boa noite. Giramos no sentido anti-horário. Gaudêncio. Boa noite. Gostaria de ressaltar 3 aspectos dessa campanha. O primeiro aspecto que chama atenção é o índice de votos nulos e brancos e abstenção, que bateu recorde em relação às campanhas anteriores. 31,5% no Brasil todo. Na minha visão, significando uma resposta do eleitorado à velha política. A sociedade dá cortes à política. Então, em primeiro lugar, eu quero ressaltar esse aspecto. O recorde de votos nulos, brancos e das pessoas que deixaram de votar. O segundo aspecto, a vitória retumbante do PSDB no país todo, em termos de votos. O PSDB consegue 17,21% dos votos, seguido do PMDB. Não significando, evidentemente, o maior número de prefeituras que cabe ao PMDB, mas o número de votos a partir de São Paulo. Este fato mostra que existiu ainda, nesse último momento, uma polarização PSDB-PT, com um voto útil, particularmente em São Paulo, decidindo a eleição. Terceiro fenômeno que me chamou a atenção, a extraordinária performance de vamos chamar, novato na política, ele mesmo se dizendo antipolítico, João Dória Júnior. Empresário, jornalista, que se apresentou como o antipetista por excelência na capital, que é a síntese também, na minha visão, o exemplo que apresenta a moldura antipetista, que é São Paulo, com seus 8 milhões de eleitores. João Dória sai de 3%, surpreendentemente, chega a 53% dos votos no primeiro turno. Na minha visão, isso é uma extraordinária
novidade do ponto de vista político eleitoral. A própria campanha do João Dória não esperava esse resultado. Ou seja, nós temos aí um fato que terá repercussão no país, porque também mostra uma resposta do eleitor à velha política. Claro, com consequências que nós vamos aqui analisar sobre o panorama político dos próximos tempos. Geraldo Alckmin sai, na minha visão, como grande vitorioso dessa campanha, também ao lado do João Dória. Então, são, Augusto, os 3 fatos que eu gostaria de destacar para abrir a minha exposição. Fátima Pacheco Jordão. Os meus fatos referem-se primeiramente ao eleitor. Eu acho que essa eleição marcou um momento de um processo que terminou nas urnas, ou seja, desde 2013, de uma maneira ou de outra, o eleitor foi para a rua, o cidadão se manifestou através de vários debates, entre eles, várias agitações. O clima político foi muito intenso e, portanto, muito foi aprendido no processo de impeachment, um impeachment particularmente longo e cheio de votações e debates. Eu acho que foi a mais importante eleição municipal que esse país já teve, porque esse processo de aprendizado do eleitor o levou a tomar certas definições que, claramente, hoje, 24 horas depois, a gente viu que essas eleições redefiniram o processo e, sobretudo, o quadro eleitoral, o quadro das forças políticas. E o eleitor, na verdade, eu me refiro também à eleitora particularmente. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, nunca se elegeu tanta vereadora, tantas mulheres nesse processo, não na prefeitura, a candidata eleita até o momento é uma só, e, no entanto, a representação da população das cidades viu crescer a proporção de mulheres candidatas, o que é muito importante, porque os processos administrativos para uma cidade referem-se ao dia a dia, que a mulher tem uma noção, as mulheres têm uma noção muito clara do seu processo. São as escolas, os hospitais, a fila de espera, o preço do supermercado. Portanto, além de ser um voto consciente, mais politizado e uma pedagogia politizante, também houve esse aspecto de que a mulher teve uma dupla participação. Primeiro, candidatas e eleitas, e segundo, nunca houve, como disse o professor Torquato, uma abstenção tão grande, ou seja, um processo em que a dúvida, a volatilidade do voto foi até o fim e chegou nesse processo de abstenção. E essa volatilidade significa que 60% a 70% dos eleitores que votaram, que decidiram no último momento, são mulheres. Mais uma vez, as mulheres também decidiram ali na aritmética, porque representavam 60% a 70% dos indefinidos nas pesquisas até o momento. O segundo aspecto, fora comunicação e fora mulheres, eu me refiro ao próprio PT, que foi uma surpresa enorme, a debacle, a queda, a dissolução do Partido dos Trabalhadores de uma forma tão, vamos dizer assim, parcelada, das ruas para o debate político, para o impeachment, para essa eleição. Então, é um processo que se completa em que, claramente, o que se coloca na cabeça de todos nós, na cabeça dos jornalistas, dos observadores, dos cientistas políticos, e agora, para onde vamos do ponto de vista de esquerda? Fátima, desculpe, eu só lembro que você vai poder detalhar os temas depois. Então, só deixo a pergunta, o que será da esquerda? Sim, claro, e você tem mais um tema para apresentar, né? Ou não? Não, falei do fim de ciclo, da comunicação e do PT. Está perfeito. Marco Aurélio Nogueira. Bom, muito boa noite a todos. Eu tentaria fazer abrir uma lente grande angular sobre o processo para dizer basicamente o seguinte: me parece que essas eleições fecharam um capítulo na história política brasileira. Eu acho que o dado que me chama mais atenção é o do encerramento
de um ciclo, e não de um ciclo qualquer, mas de um ciclo politicamente e culturalmente muito rico, que precisa ser objeto de uma análise cuidadosa. Quer dizer, é um ciclo rico porque nele estiveram presentes muitas coisas fortes da vida brasileira, a começar da redemocratização e do avanço da democracia no país, a afirmação da social-democracia e da esquerda no Brasil como forças de governo, e não apenas como forças de contestação, né? A reconfiguração da sociedade civil brasileira. A sociedade civil brasileira, se nós olharmos para os anos 90 e fizermos uma comparação com essa dos anos 2013, 14, 15, 16, são configurações completamente diferentes, né? É uma sociedade civil que fugiu, de certa maneira, do controle das forças políticas, invadiu as cidades e está fazendo a sua voz ecoar com mais força, ainda que de uma maneira mais caótica e desorganizada. É também um processo no qual a economia brasileira se reconfigurou, né? Nós passamos a ter, ao longo dos últimos 10 anos, uma outra economia no Brasil, uma economia que eu chamaria de economia 2.0, né? Movida à tecnologia, movida a redes, movida a comércio eletrônico, movida à ocupação, a profissões de outro tipo, que seguramente tiveram um efeito muito grande no processo eleitoral. E, por fim, nós tivemos também, nesses últimos anos, aquilo que nós temos chamado de judicialização da política, que é um processo que não é exclusivo do Brasil, mas que teve um efeito extraordinário nessas eleições, sobretudo no que diz respeito ao declínio do PT, né? Porque foi o alvo preferencial desse processo de judicialização no que diz respeito à perseguição, digamos assim, à busca de acusação de determinados crimes de corrupção que se registraram no Brasil. Então, isso tudo somado, me parece que ajuda muito a explicar como é que um grande partido de massas, um partido de esquerda de massas, conseguiu ser atingido no peito, né, de uma maneira aparentemente tão simples quanto foi essa das urnas de ontem. Porque o PT foi desmontado ontem, né, e não foi apenas por erros que ele cometeu, mas por uma combinação de todos esses processos a que eu me referi, aqui de passagem, teríamos que lembrar de outras coisas também, mas isso seguramente ajuda a explicar. Eu só acrescentaria, Augusto, o seguinte, que ao mesmo tempo que se fecha um capítulo, o capítulo que se abre na história é um capítulo preocupante, porque a sociedade que nós estamos vendo emergir nesse processo é uma sociedade que não se anuncia como revestida de uma qualidade superior, né? Ao contrário, é uma sociedade desorientada politicamente, mal organizada politicamente, com problemas sérios de atrito com a política, problemas sérios. Os indicadores de abstenção, para mim, refletem esse fato, né? E uma sociedade que está também em busca de algumas lideranças que possam empolgá-la e dar sentido aos atos de governo e aos atos políticos. É como se nós estivéssemos hoje em busca de personagens que façam a diferença, para que a sequência dos capítulos possam compor um romance realista de boa qualidade. Perfeito. Antônio Lavareda. Em primeiro lugar, boa noite. Prazer estar aqui de novo, Augusto. Prazer é meu. E referindo a essas questões que você pede que nós citemos, acompanhando o professor Marco Aurélio, eu diria que as eleições de ontem encerraram um ciclo eleitoral petista. O presidente Dilma havia sido afastado por uma decisão do Congresso, não é, um pouco tempo atrás, mas o ciclo eleitoral petista terminou ontem. Os números são significativos. O partido foi reduzido a 256 prefeituras, foi reduzido da terceira colocação como maior partido em termos de prefeituras nos municípios brasileiros para a 10ª posição.
e essa variação no ranking é importante. Há algumas dessas eleições, desses pleitos, que são mais significativos, são simbólicos. O de São Paulo, em especial, o PT, pela primeira vez, não chega ao segundo turno. Para se ter uma ideia, o desempenho do partido ontem, do seu candidato, foi 25% inferior ao menor desempenho até então, que havia sido do ex-senador Eduardo Suplicy, em 1985. Ou seja, o PT recuou em São Paulo, a maior cidade do país, para um patamar inferior ao seu primeiro passo na disputa eleitoral municipal na cidade. Então, ciclo eleitoral petista se encerrou ontem. Segundo aspecto que eu gostaria de destacar é a fragmentação. País, a distribuição entre os partidos, pelos partidos das prefeituras, quando você olha as capitais, os maiores municípios do país, sobretudo, o país deu mais um passo nessa marcha insensata da fragmentação, do fracionamento da distribuição do poder político, no caso das prefeituras municipais. Há cerca de 17 partidos disputando o segundo turno ou vitoriosos no primeiro turno das eleições de ontem nas capitais. E nós sabemos, até porque estudos publicados, eu mesmo tratei disso num livro editado com a professora Elcimara Teles, esse ano pela Fundação Getúlio Vargas, A Lógica das Eleições Municipais, que há uma estreita correlação entre a distribuição entre os partidos das cadeiras de prefeitos, dos postos de prefeito dos municípios e as bancadas federais. A correlação é elevada, chega a 0,95, um coeficiente que vai de 0 a 1. Ou seja, se não houver mudança significativa na legislação eleitoral, a Câmara Federal vai ser ainda mais fragmentada, vai ter ainda mais partidos, representantes com filiações partidárias múltiplas do que já registrou em 2014. Então, esse é um sinal preocupante da eleição de ontem, das eleições de ontem. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar, na verdade, não é um novo ponto. Gostaria de questionar um aspecto que o nosso amigo Gaudêncio Torquato, que eu muito respeito e admiro, suscitou, seguido também por outros dos painelistas de hoje, que é a questão da abstenção, da alienação. A imprensa hoje deu ênfase nesse aumento da alienação. A alienação, em termos técnicos, só lembrando, recapitulando, é a soma dos votos em branco, nulos e das abstenções. Então, diversas manchetes de jornais lembravam, acentuavam que o candidato Dória, eleito de forma surpreendente, com uma votação extraordinária na cidade de São Paulo, pela primeira vez elegendo o prefeito no primeiro turno, teria tido uma votação inferior à alienação registrada na cidade no dia de ontem. Ora, isso é relativamente comum. Quando você olha a alienação de 2012, a abstenção, brancos e nulos de 2012, ela superou amplamente no primeiro turno a votação do primeiro colocado e do segundo colocado, do candidato Haddad. Não é nenhuma novidade, mas alguns veículos parece que descobriram isso no dia de hoje, porque um certo comentário, na verdade, em relação ao resultado do pleito de ontem. No segundo turno, por exemplo, o fato de que uma porção do eleitorado é inferior ao restante que fica fora daquela opção, essa diferença, por exemplo, no segundo turno de 2012, sobre o eleitorado, o prefeito atual Haddad, ele teve 39% dos votos, ou seja, 61% dos eleitores paulistanos não votaram no prefeito Haddad no segundo turno. E isso não causou nenhuma espécie à época, isso não foi comentado, etc. Aqui do Roda Viva, entrevistado imediatamente no dia seguinte à eleição de 2014, você deve lembrar que eu cheguei a comentar, trouxe à baila o tema alienação e cheguei a comentar que uma argentina não havia votado no primeiro turno da eleição presidencial, um tamanho parecido com isso. Mas a variação da alienação, só para você ter uma ideia, entre 2008 e 2012 foi superior à que houve entre 2012 e 2016. A despeito disso, não houve maiores comentários. Eu não acho preocupante, Gaudêncio, esse aumento da alienação.
Eu acho esses 5,8. Não, a gente vai comentar. Se você lembrar, se você lembrar, há um problema de cadastro forte aqui dentro, então ele aumentou 5,8 pontos na cidade, estou pegando a cidade de São Paulo, há uma grande variação. Cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a alienação foi ainda superior à de São Paulo, e outras cidades, como Manaus, por exemplo, foram bastante reduzidas. Há problemas de cadastro, há uma série de outros fatores, mas para um montante de crise de representação política que o Brasil tem enfrentado e explicitado isso nas ruas nos 3 últimos anos, é uma coisa absolutamente sem grande importância. Lembrando, só para encerrar a minha intervenção, que o presidente Barack Obama, na sua última eleição, na reeleição, participou de um pleito que teve o comparecimento de 55,5% dos eleitores americanos. Isso não é nenhum problema, até porque o eleitor que se abstém, tal como o eleitor que vota nulo ou branco deliberadamente, ele está emitindo uma mensagem também para o sistema político. Eu só pedi, Gaudêncio, que você deixasse para o segundo bloco, porque nós só temos tempo para que o Fernando Schiller faça as suas considerações. Bom, primeiro, boa noite também, obrigado pelo convite. Eu acho que a turma ressaltou aqui, não é como não destacar como um ponto, evidentemente, essa crise, concordo com o professor Marco Aurélio, concordo com o Antônio Lavareda, acho que é o fim de um ciclo de poder do PT, não é? Quer dizer, que começou, como disse a professora Fátima, né, doutora Fátima, lá em 2013, depois tem os processos todos que levam ao impeachment, agora todos os processos de denúncia de corrupção. Eu não concordo que sejam apenas um tema de judicialização da política. Eu acho que existe isso também, Marco Aurélio, mas existe um problema real no Brasil. Quer dizer, a corrupção no Brasil, ela passou da conta. Quer dizer, ninguém está preso em Curitiba apenas por um processo de judicialização da política. De fato, há crimes sistêmicos que foram cometidos no Brasil e que estão sendo julgados. Que bom para a nossa democracia. Que bom que as nossas instituições se mostraram independentes, fortes. Que bom, né, que a independência, a autonomia dos poderes funciona no Brasil, não é? Funcionou no processo de impeachment, tem funcionado no processo da Lava Jato. Não é? Eu acho que este grande ciclo, também isto faz parte. Quando a gente começou a discutir o tema da eleição municipal, se dizia se a eleição seria mais regionalizada ou nacionalizada. Ela, em grande medida, foi nacionalizada. Eu acompanhei os debates, principalmente nas capitais, nas grandes cidades. O tema da Lava Jato esteve presente, o tema da corrupção, o tema dos 3,1% de queda do PIB, o tema dos 12 milhões de desempregados e tal, esteve, sim, na pauta das eleições municipais, pesou, especialmente nos grandes centros urbanos. Não é? Então, o que me surpreende muito, Lavareda, além da perda das prefeituras, é o montante de votos. O PT passa de em torno de 17 milhões de votos para menos de 7 milhões, 6.800, alguma coisa assim. Quer dizer, então, o PSDB, para ter um termo de comparação, o PSDB tem 17 milhões de votos, o PT fez 6.800 na eleição. Quer dizer, é uma disparidade muito grande desse resultado. Quem são os perdedores? Obviamente, além do PT, o presidente Lula, você tem alguns outros perdedores. Candidata a presidente, Marina Silva. A Rede fez um desempenho muito fraco. Não é? Lideranças regionais, Requião, no Paraná, Eduardo Paes, prefeito com muito para mostrar, com sucesso de gestão, uma Olimpíada, etc. José Serra, que fez uma aposta errada, praticamente não apareceu, ou virtualmente não apareceu na campanha do seu próprio partido em São Paulo. Não é? E, obviamente, os vencedores são conhecidos, especialmente o governador Geraldo Alckmin. Agora, só uma observação sobre São Paulo, que eu acho que é o segundo destaque que eu faria. Aliás, primeiro fazer sobre as regras do jogo. Eu acho que esta foi a primeira eleição sem financiamento empresarial de campanha. Né? E, na minha opinião, foi um sucesso. Evidentemente, tem desvios aqui e ali. Eu acho que nossa Justiça Eleitoral vai ter que analisar mais no detalhe. Eu acho que, em grande medida, esse processo não tem uma solução mágica e nem nós vamos esperar que o Estado resolva. A sociedade tem que fiscalizar, né? O eleitor, os grupos de advocacy, etc. Mas eu acho que nós tivemos uma eleição mais limpa do ponto de vista da pressão do poder econômico. E isso é um dado extremamente positivo que eu ressalto aqui na análise das eleições. Você quer apresentar mais um ponto? Não, meu último ponto eu acho que a campanha, eu vi também na imprensa algumas avaliações de que Alckmin teria elegido o seu poste em São Paulo, para provocar um pouco. Eu não acho. Eu acho que o João Dória ganhou também pelos seus méritos, por um tipo de discurso que ele apresentou na campanha, que é uma novidade na política brasileira. O pessoal pode estar quem não gosta muito, às vezes fica meio bravo com isso, mas o fato é que, pela primeira vez, um político brasileiro, numa grande eleição, se apresentou claramente como um empresário de sucesso,
claramente como sendo a favor do sistema de privatizações, com um discurso mais liberal, contra a burocracia pública, enfatizando o tema da eficiência pública, ou seja, deixando para trás alguns velhos mitos dos últimos 10, 15 anos da política brasileira, se apresentando como um self-made man, né? Ou seja, a ideia... Isso tem uma novidade na política brasileira, ou seja, aí eu acho que a gente tem que aprofundar um pouco isso. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já ao vivo com o debate sobre os resultados das eleições municipais deste ano. Estamos de volta ao vivo com o debate sobre os resultados das eleições municipais do primeiro turno. Aqui os debatedores são vocês, mas eu não resisto à tentação de fazer um adendo ao que disse agora há pouco o Fernando Schiller. O governador Geraldo Alckmin é um dos vencedores aí dessa eleição. Ele garantiu a candidatura, a entrada em cena do João Dória. Sem o apoio do governador, ele não disputaria nem as prévias do PSDB. A costura multipartidária também foi feita com a ajuda decisiva do governador. Agora é o seguinte, o Geraldo Alckmin foi candidato a prefeito em 2000 e 2008 e perdeu no primeiro turno. Ele não é um fazedor de postes, como alguém chamou o João Dória Júnior. Aliás, nenhum poste foi fabricado nesta eleição. Se ele fosse capaz de eleger um poste, ele se elegeria e não elegeria outro. Acho que, quando começou a campanha, a partir do começo da campanha, o candidato João Dória teve um desempenho tão correto, tão preciso, que ele ganhou no primeiro turno pela primeira vez na história de São Paulo. Isso aí nenhum poste consegue. Então, eu acho que o maior vitorioso da eleição municipal foi o João Dória. Augusto, só isso. Posso fazer uma observação nesse ponto, sem querer interromper e nada? Eu acho que é correta essa visão. Eu acho que ele é o grande vencedor. Mas eu acho que nós poderíamos discutir um pouco, ou deixar essa discussão solta, ótimo. Né? Não teremos tempo de discutir tudo aqui, a respeito de outros fatores que talvez relativizem a vitória dele. Claro. Por exemplo, ele é vencedor de uma eleição sem que o partido dele tenha se mostrado suficientemente unido na eleição. Sim. Né? O que isso vai ter de desdobramentos para frente, nós não sabemos. Ele poderá ter tido, com a eleição do João Dória, uma vitória de pirro, como a gente fala. Ele ganhou, mas o partido não o acompanhou. O PSDB se divide sobretudo nas vitórias. Exatamente. Então, nós temos que olhar um pouco como é que esse processo vai avançar. Que capacidade os líderes do PSDB terão de unificar o partido. Porque sem o partido unificado, essa vitória poderá não passar Pleno nada. acordo. Gaudêncio. Deixa eu pegar aqui, você queria comentar que foram o que colocados. disse... Em primeiro lugar, em relação à questão levantada pelo meu amigo Lavareda, o nosso guru das pesquisas. Veja bem. É sobre a alienação. Alienação, os 31,5% de votos nulos, brancos e abstenção. Na minha visão, não significa uma abstenção, a alienação. A alienação é sem o ar. A alienação não seria o nome técnico? Sem vontade, Alienação sem participar. É nome técnico só. Na minha visão, Gaudêncio, significa um voto de protesto. Não, Gaudêncio, só para esclarecer ao espectador, não você. Alienação é só o termo técnico. É o termo técnico. Que abrange essas... valor. Não tem juízo de valor sobre esse comportamento. Mas o problema que abrange tudo isso. Esse termo, na política, ele não deve ser interpretado como uma alienação que é Exato. Sem participação no processo. Ao contrário. Veja bem, no Brasil nós temos um voto obrigatório. E com 31%, mesmo com voto obrigatório, é um número muito alto. Primeiro dado. Segundo dado, esse número vem crescendo ao longo das eleições. Ora, nos Estados Unidos, nós temos voto facultativo. Nós temos voto facultativo na Europa. E nós temos, nas democracias europeias, 70% dos eleitores participam.
Mas No não nos Brasil, Estados Gaudêncio, Unidos. Primeiro- desculpa primeiro só, aspecto. considere a Não, hipótese que o eleitor segundo- brasileiro esteja, na verdade, tornando o voto para efeitos práticos facultativo, ou seja, se Facultativo. Eu acho, recusando a votar. ao contrário, eu acho que essa eleição, concordo que essa eleição, nós tivemos um eleitor mais indignado e mais participativo dos últimos tempos. Por quê? Porque eu, particularmente, vi o eleitor botando o dedo na cara de candidato numa feirinha lá no meu bairro, assim, apontando, você tem que fazer isso, isso e isso. Eu nunca vi um eleitor tão indignado, Lavareda, e significa participação. Segundo lugar, aí eu vou pegar a observação do professor Marco Aurélio, do Fernando Tilo, muito bem, eu até escrevi ontem sobre isso, o último pleito do ciclo do PT. Mas aí eu vou adiantar um pouquinho dizendo o seguinte, é o último pleito do discurso do nós e eles. Nós tivemos no Brasil, Augusto, nos últimos 30 anos, o discurso da separação da sociedade entre nós e eles, feito pelo PT. Na minha visão, esse discurso acirrou os ânimos da sociedade, separou entre os bons e os ruins, os demônios e os anjos. Provado que o PT não é esta imagem, não tinha essa imagem de vestal, aí cai a máscara. E, na minha visão, o país passará a viver um novo ciclo, que é o ciclo da pacificação. Esse discurso não vai mais acontecer. E o que vai significar isso, com também esse voto do eleitor que não quis ir para a urna, não quis votar, reforma política. Eu dou um dos impactos. Reforma política. Nós vamos ter obrigatoriamente que fazer a reforma política, na minha visão, com a diminuição de partidos e com a expressão doutrinária por parte dos partidos, que hoje são amalgamados, são pasteurizados, ninguém consegue investigar nem envelhecer. Então, eu vejo aí consequências positivas da política. Da crise, nós estamos verificando que nós poderemos ter uma floresta democrática mais aberta. Fátima, Eu concordo, de certa maneira, com o Gaudêncio, do ponto de vista da não alienação, no sentido, não que ele colocou não técnico, no quanto ao termo- sentido, vamos dizer assim, Denotativo. adjetivado e negativo. Mas eu queria discutir uma questão nessa eleição que perpassou e o Fernando colocou como corrupção num grau muito alto, jamais visto. Eu queria olhar a corrupção também, ao longo do tempo, como um ciclo em que ela chega a um momento de muita lucidez do ponto de vista do eleitor. Por quê? No início dos 90, ou seja, há 15 anos atrás, nós tivemos a CPI do orçamento, dos anões, onde se discutiu fortemente as maracutaias, não apenas isso, mas os desvios por pressões de poder tal do orçamento do Estado. Naquele momento, havia os chamados políticos corruptos, que eram naturalizados. Olha, ele rouba, mas ele faz. E faz. O Brasil importa. não se incomoda com isso. O brasileiro não presta Exatamente. atenção. Então, a partir desse momento e a partir desse orçamento, qualquer pesquisador que está aqui nessa roda sabe que, a cada momento, o eleitor foi entendendo o que significa corrupção. Não é apenas no aspecto moral, de honesto e desonesto. É um problema que afeta, vamos dizer assim, as realizações, os orçamentos. Isto chega a um ápice em que esses dados são muito claramente explicitados no Mensalão, há poucos anos atrás. Em 2005, em 2005. 2005, exatamente. Desta forma, ela chega, nesse momento, o conceito da corrupção, para o eleitor, a um processo muito prático e funcional. Não é uma questão de ele é ladrão, rouba ou não rouba, este partido causou este ou este problema e desmontou a Petrobras. Não é mais isto, é que, ao desmontar a Petrobras, me causa problema.
Eu não tenho o asfalto da minha rua, eu não tenho a água encanada na minha casa, porque houve esse buraco, houve esse vazamento orçamentário. Ou seja, nós estamos numa era em que a cidadania é conquistada em eleições, o consumidor formulado através do Código de Defesa do Consumidor, chegamos ao contribuinte, finalmente. Finalmente, nós estamos vendo no Brasil, e essa eleição, eu acho que refletiu com muita clareza a expressão do contribuinte, ou seja, o que ele vai fazer com que dinheiro. Então, aqueles que prometeram muito, que no passado seriam candidatos muito bem entendidos, hoje em dia eles desapareceram. É o caso do Russomano em São Paulo. Não tinha substância orçamentária para se fazer isso. Esta semana, um dos jornais, o Estado de São Paulo, criou um instrumento, uma plataforma em que as pessoas podem trocar os bilhões que foram usurpados, ou roubados, ou transferidos, por número de serviços e equipamentos que poderiam ser disponibilizados se houvesse esse dinheiro. Então, há um momento em que a corrupção deixou de ser odenista, e ela deixou de ser odinista através de um processo pedagógico, de pedagogia de massa, que se consubstanciou nessa eleição de uma forma inédita. Perfeito. O povo descobriu que é ele que paga a conta. Exato. Fernando, Eu, de pleno acordo, professora Fátima, eu acho que a sociedade, a democracia brasileira, nós estamos aí completando quase 30 anos de Constituição, e vamos dar um aspecto assim positivo para esse processo todo. O Brasil fez uma espécie de grande, enfim, nós passamos a limpo um pouco o país. E a democracia é um processo de construção gradativa de valores, de novos consensos. E eu acho que cabe muito à liderança política e a nós, analistas políticos, percebermos quais são as placas tectônicas que estão se movendo silenciosamente na sociedade civil, no mundo da política. Eu acho que uma é essa. Ou seja, exigência ética. A ideia do rouba mais faz não é mais uma ideia popular no Brasil. Talvez eu esteja sendo um pouco otimista demais, não sei. Né? Mas a ideia de que eu posso roubar, mas é para o partido e não tem problema, a ideia de que eu posso fazer o caixa 2, bom, afinal de contas todo mundo faz, a ideia de que o pequeno delito talvez não seja tão importante, eu acho que essas ideias são cada vez menos populares, digamos assim. Eu acho que isso é uma evolução da sociedade brasileira. Mas tem outras ideias. Nós fizemos o impeachment, de novo, tem gente que é contra, gente que é a favor, gente que gosta, gente que não gosta. Mas nós fizemos um processo de impeachment, o Brasil fez em nome da responsabilidade fiscal, que era um valor contestado na sociedade brasileira. O próprio PT votou contra em 2000, depois fez uma série de autocríticas em relação a isso. Me lembro do Palocci, me lembro recentemente da própria presidente Dilma. O fato que, na minha visão, e aí talvez de novo eu estou sendo um pouco otimista, mas eu gosto de provocar um pouco isso, quer dizer, a sociedade brasileira quer um novo tipo de política. E, na minha visão, isso tem, inclusive, uma espécie assim, de sabor latino-americano. Quer dizer, o que aconteceu na Argentina, o que acontece hoje na crítica na Venezuela, o que aconteceu no Peru. O ciclo do populismo na América Latina vive uma crise. Então, e eu acho que aí entra de novo o tema do discurso do João Dória. Quer dizer, o discurso da inovação social, da inovação política, da parceria público-privada, da eficiência no setor público, não é? Quer dizer, de temas que a sociedade arrasta e não resolve. O sistema único que não funciona, a Cracolândia ali em São Paulo, aqui, que não se resolve, o tema do nosso IDEB, que está estacionado, ou seja, quer dizer, será que o sistema político brasileiro não é capaz de entregar as promessas de direitos da Constituição? Quer dizer, eu acho que a sociedade está mais exigente, mais participativa, isso é bom. Tentar ouvir o Lavareda e o Marco Aurélio. É rápido. Com relação a esse tema da sensibilidade, do senso ético da sociedade, etc., maior exigência nessa dimensão, eu tendo a concordar, mas de qualquer forma eu queria deixar uma dúvida para nós pensarmos. Em 2005 houve um mensalão, toda a oposição à época achava que o presidente Lula, em função do mensalão, naquela oportunidade, só lembrando, o presidente foi à televisão e confessou que tinha sido traído, que o partido tinha feito malfeitos, etc. e tal. Mas a situação econômica do país se recuperou no ano seguinte e ele foi reeleito com uma votação consagradora. Eu quero dizer que... Sem a crise... Sem crise econômica, eu não sei se exatamente a capacidade de indignação moral da nossa sociedade tem o mesmo tamanho. Não estou dizendo que ela não existe, não estou dizendo que não seja dominante, mas eu tenho dúvidas se ela teria
exatamente o mesmo tamanho. Mas essa não é uma questão central, até porque o debate de hoje é sobre as eleições que ocorreram ontem. Eu queria voltar ao tema da vitória do candidato João Dória. Acho importante. A discussão sobre se o candidato é um poste, etc., eu acho que diminui, não o candidato, diminui a capacidade de reflexão sobre o que ocorreu. Né? E é preciso a gente pensar um pouco mais e tentar analisar com alguma profundidade adicional o que terá ocorrido. Eu destaco a formulação política da candidatura. Acredito que o grande mérito do governador Alckmin foi ter feito uma leitura correta das circunstâncias em que se daria a eleição. Esse foi o passo inicial, esse foi o grande movimento que ocorreu. E, ao contrário da maioria do seu partido, ou pelo menos das principais lideranças, ele identificou na crise de representação política que o país sofre, né? E ao tempo já tinha os sinais, todos os sinais dados, ele identificou a oportunidade de expansão do que se chama o mercado azul de São Paulo. O mercado azul é esse eleitor que vai mais ou menos do centro até a direita, que foi amplamente majoritário em 6 das 8 eleições municipais disputadas na capital. Lembrando que, inclusive, na eleição de 1988, quando pela primeira vez a esquerda chega ao poder, com Luiz Erundina, ela teve apenas 37% dos votos. Era uma eleição em turno único, foi isso que propiciou a Erundina assumir a prefeitura naquele momento. O governador viu a expansão desse mercado azul para além dos 60%, leu também adequadamente a sua vitória no primeiro turno em 2014, por um percentual muito parecido na cidade de São Paulo com o que o candidato João Dória obteve ontem, entendeu que uma proposta, como o Fernando lembra, uma proposta nesse espaço político-ideológico seria bem aceita potencialmente por esse mercado azul. Leu também, Augusto, as vicissitudes que enfrentou quando foi candidato a prefeito em 2000 e 2008, quando não tinha tempo de televisão suficiente. E outra coisa que eu chamo a atenção, a correlação entre distribuição de tempo de TV e distribuição de votos no município de São Paulo é 0,8. É elevadíssima isso em todas as eleições, com a única exceção do pleito de 2000, na capital de São Paulo. Então, ele fez uma leitura política correta, ao mesmo tempo evitou um dedazo, para usar o termo mexicano, que era a prática do PRI, de indicar candidatos. O João Dória foi para uma prévia, que também deve ser destacado, que foi o único candidato que percorreu uma prévia, que obviamente cria resistências, deixa algum estremecimento dentro das hostes partidárias, como nós vemos em eleições primárias no Partido Democrata e no Partido Republicano. Então, a candidatura foi bem construída. O João Dória, segundo todos os analistas, fez uma campanha de qualidade notável, com uma equipe de comunicação menos conhecida do que os tradicionais marqueteiros, mas uns jovens absolutamente competentes, que fizeram um belíssimo trabalho. Foi beneficiado também pelos erros dos adversários, esqueceram de criticar o candidato Dória, pensando que ele jamais subiria, quando ele estava ali em 4ª, 5ª colocação nas pesquisas, mas é isso que é a fórmula do sucesso, acertos de um lado, equívocos do outro, bingo, produziu essa vitória ímpar no primeiro turno, Augusto. Perfeito. Marco Aurélio. Só para completar e concordar com Lavareda, com relação a um aspecto muito factual. O crescimento do Dória se deu antes do aparecimento para o grande público, para o grande eleitorado, do próprio Alckmin. O Alckmin aparece na eleição depois do crescimento. O mercado azul já tinha recepcionado... Eu só quis destacar o seguinte, ele fez o que ele achava que seria uma boa aposta na escolha do... Portanto, e foi uma excelente aposta, como mostrou o desempenho do Dória na campanha. E quando se pega aquele momento em que ele debate com a Erundina o provoca e tal, ele deu a resposta perfeita. Eu respeito sua trajetória, mas eu sou diferente. E depois, eu acho que a leitura errada foi feita pelos adversários do Dória, porque eles esqueceram até que ele é filho de um deputado federal que foi cassado. Ele é político de nascença. Ninguém deixa de ser político e comanda o que ele comanda.
Só isso. Marco. Mas eu começo por essa última frase tua. Mas, ao mesmo tempo, Augusto, nenhum político gostaria de ser visto como não político e confessar isso de público. Eu acho que esse é um problema do Dória, que ele poderá, daqui a alguns meses, reformular e se apresentar de uma outra maneira. Porque bastaria ele não precisaria dizer que ele não é político, né? Bastaria ele dizer que ele pretende governar a cidade com uma maior presença da técnica e com uma democracia. Ele nunca foi um político profissional, não é verdade que não. Ele poderia isso. Agora, o que eu gostaria de salientar agora, pegando um pouco do que foi falado aqui, é que talvez a gente esteja visualizando na vida brasileira dos últimos anos, e seguramente dessa eleição para frente, uma espécie de percepção social, ainda um pouco intuitiva, do valor da responsabilidade fiscal. Eu acho que essa pedra, ela foi insistentemente martelada na campanha, ainda que de forma não necessariamente direta e explícita. Por isso que eu arriscaria dizer que é uma percepção social ainda intuitiva, que vem do impeachment, que foi feito em nome da responsabilidade fiscal, e vem pela própria dinâmica de várias campanhas que se apresentaram, cujos candidatos se apresentaram, como buscando levar em conta isso, né? Ainda que não tenham dimensionado corretamente as promessas de campanha, né? Porque isso não ganharia votos se fizessem isso, eles tentaram sempre lembrar que a questão dos recursos é essencial. Só um parênteses, também acrescento o seguinte, vários prefeitos que se reelegeram, eles estão fazendo ajuste fiscal. Eles estão valorizando a responsabilidade fiscal. Sem dúvida. Isso aconteceu nas capitais. Sem dúvida. E a percepção por parte deles e dos eleitores de que se vive um quadro de crise no qual os recursos governamentais serão escassos. E isso é uma coisa que, do ponto de vista de uma pedagogia cívica, é essencial que seja posta na mesa, né? Os próprios governantes terão que deixar claro isso. Uma outra coisa que eu queria observar, e quem sabe lançar uma discussão também aqui, é que nós tivemos nessas eleições duas vertentes que me parecem, de alguma maneira, inovadoras na política brasileira. Uma é a vertente do mercado. O mercado se colocou como protagonista do processo eleitoral. E eu não estou falando isso pensando exclusivamente no Dória. Eu acho que isso se disseminou pelo país em vários candidatos, o que é uma coisa que seguramente ajudaria a explicar por que as esquerdas caíram tanto em termos de peso eleitoral, né? Quer dizer, o mercado entrou, de alguma maneira, no lugar do Estado, que era o personagem que vinha sendo insistentemente posto no primeiro plano nos últimos anos da vida brasileira. E a segunda observação que eu faria é que nós também tivemos, nessas eleições, uma maior visibilidade e uma maior competitividade do voto conservador, ou dos candidatos conservadores. Isso é uma coisa que precisa ser discutida, até porque nós teríamos que discutir, definir o que é que nós entendemos por conservadorismo. Eu mesmo cheguei a apresentar o Dória, que nós falamos tanto aqui, como um conservador adocicado, né? Diferentemente de um russomano, que aqui em São Paulo é um conservador tucu, integral, né? Ou do Major Olímpio, que foi outro candidato aqui de São Paulo, ou do Bolsonaro no Rio de Janeiro, ou de alguns outros candidatos que fazem e fizeram a campanha baseado numa formulação de tipo conservador pelo lado negativo, né? Então, isso seria... Meu amigo Torquato vai dizer que eu o persigo. Veja bem, pegando esse gancho... Torquato, você vai dizer que eu te persigo, mas eu preciso fazer outra pausa após a qual você retomará. Porque o Augusto me persegue, mas tudo bem. Não, mas é sempre bom falar depois da pausa para que mais você... um ligeiro Eu queria intervalo. pegar esse gancho aí. Torquato, desculpe, vamos para mais um ligeiro intervalo. Voltamos já com o debate sobre as eleições municipais deste 2 de outubro. Olha Voltamos ao vivo para o terceiro bloco do debate sobre as eleições municipais deste outubro. Gaudêncio.
Vamos lá. Pegando o gancho que me foi oferecido aqui pelo professor Marco Aurélio, vamos considerar o seguinte, Augusto. A votação de um grande centro ideológico, reunindo do PMDB, PP, PR, DEM, PTB, enfim, esses partidos, eles estão aumentando os seus volumes na área de prefeituras em mais de 20% em relação à campanha de 2012. E, evidentemente, você vê uma certa guinada à direita, a partir, inclusive, de casos isolados. Por exemplo, o filho do Bolsonaro do Rio de Janeiro, que teve 14, quase 15% dos votos. O filho do Bolsonaro. Significando isso o quê? No Rio de Janeiro, hein? No Rio de Janeiro, que é uma sociedade no Rio de Janeiro. voto progressista, digamos. Então Mas você vê onde tem claramente maior lá quantidade militar, uma polarização direita e esquerda. Agora, voltando para outras questões. Ora, essa campanha ela foi movida pelo eixo da economia e pelo eixo da corrupção. É evidente que o pano de fundo que impregna a decisão do eleitor vem lá de trás, com o mensalão, com o petrolão, enfim, com a roubalheira. Isso é um dado, é um primeiro pano de fundo. O segundo pano de fundo, economia. Economia. O Brasil está passando pela maior recessão econômica de sua história, faltando dinheiro no bolso, do 12 milhões, chegando a 13 milhões de desempregados. Sempre lembro a equaçãozinha que eu repito sempre nos meus artigos. Boba-coca, bolso, barriga, coração, cabeça. Bolso vazio, Fátima, barriga roncando, coração enfurecido, cabeça revoltada. Vem de lá para cá. Essa campanha se deu também sob esse aspecto dos eleitores das margens carentes e, evidentemente, procurando fugir à modelagem tradicional. Então, procura com um modelo como o João Dória, que realmente é um empresário bem-sucedido, com conceito de gestão, com conceito de modernidade, com conceito, inclusive, com promessas do tipo, eu não vou pegar meu salário, eu vou doar meu salário. Ora, isso tem um impacto muito forte junto ao eleitor. Então, eu vejo que a economia, mais uma vez, puxou a decisão nesta eleição. A economia. Como sempre suele ocorrer, a economia é a locomotiva da política. Fernando Schiller e depois o Lavareda, então. Bom, muito rápido. Eu diria assim, primeiro, uma análise, na linha um pouco colocou o professor Marco Aurélio, se o tema da responsabilidade fiscal de fato pegou na sociedade, quer dizer, ganhou um relevo social, eu considero que a provocação do Antônio é interessante, do Lavareda é interessante. Será que é por causa da crise? Quer dizer, será que é por causa do impacto dos 3,5% negativo do PIB? Não sei. Mas eu acho que é interessante a percepção de que, eventualmente, governos, a sombra de governos como o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que mal conseguem ou não conseguem pagar salários dos funcionários, a ideia de um país quase insolvente, com 170 bilhões de déficit, quer dizer, eu acho que, de alguma maneira, uma discussão assim, de meses sobre pedaladas fiscais, didática, sobre o que aconteceu no Brasil, eu acho que impactou, de alguma maneira, a opinião pública. A economia não interfere sempre com esse peso, Fernando? Interfere. Quer dizer, qualquer país. O problema é saber como a sociedade interpreta a crise, quem ganha e quem perde. Quem é responsável? Eu diria assim, em que pese o presidente Temer não elegeu nenhum dos seus grandes afiliados, de uma maneira geral, a coalizão em torno do governo, quero colocar esse ponto para debate, saiu vencedora. A coalizão em torno do governo, lato sensu. Inclusive, dentro dessa coalizão, setores que pressionam pelas reformas, ou seja, que são mais agressivos. O caso do PSDB de Minas Gerais, o caso do PSDB de São Paulo, o caso do Democratas de Salvador, quer dizer, então, o mesmo fenômeno de Porto Alegre, o Nelson Marquesan, que tem sido um deputado muito agressivo, muito forte na cobrança por reformas. Então, assim, o tema da 241, da PEC 241, do controle de gasto público, que é a grande agenda do governo e que, na minha visão, é uma das grandes agendas da responsabilidade fiscal no Brasil, talvez equivalente à própria lei da responsabilidade fiscal de 2000, saiu vencedor. Eu acho que ganhou corpo político no Congresso. A minha ideia, quer dizer, eu acho que isso é importante. E acho, talvez discutindo um pouco, não discordando, mas talvez fazendo uma nuance com o professor Marco Aurélio, quer dizer, existe, evidentemente que você tem o bispo Crivella, você tem o Bolsonaro, que é um fenômeno conservador na política brasileira, em termos, de certa maneira, o próprio Russomano aqui em São Paulo, e você tem, de outro lado, a tradicional esquerda, vamos dizer assim, lato sensu, mas você
se criou no Brasil um campo intermediário, que não é necessariamente conservador do ponto de vista cultural, não é? E que não é de esquerda do ponto de vista da intervenção do Estado, do ponto de vista de nova matriz econômica, e assim por diante, que é um segmento mais social-democrata com viés liberal, não é? Que, na minha visão, de alguma maneira, por aí que caminhou a candidatura Dória e outras candidaturas vitoriosas no Brasil nesse terreno. Então, acho que se abriu um pouco, digamos assim, o espectro do pensamento político brasileiro expressado nessa. Ou seja, a polarização não é mais simplesmente entre a esquerda e o conservadorismo. Você tem o conservadorismo, você tem o pensamento tradicional da esquerda, com matizes diferenciados. Você teve o crescimento, a própria figura do Freixo, que eu acho que coloca uma série de questões um pouco diferentes da esquerda tradicional, da Jandira Fegali, do PT. Não é? Agora, existe um novo terreno, né, mais liberal, mais pró-mercado, que cobre eficiência. Eu acho que nós precisamos prestar atenção a esse novo campo de opinião que cresceu na sociedade brasileira. Eu queria chamar a atenção para a questão do impacto da economia sobre essas eleições municipais. Obviamente, gestores de municípios não são vistos como responsáveis por condução de política econômica, faria sentido dizer. Ainda assim, a economia afeta a sorte das eleições municipais. E por que a economia afeta? E por que nós estamos vivendo a maior crise? O que era presumível é que a taxa de reeleição dos prefeitos caísse, né, significativamente. Não caiu? Ao contrário. Se você vê, por exemplo, em 2008 foi quando a situação da economia extremamente positiva do país e também dos caixas dos municípios, o tesouro dos municípios, nós tivemos a maior taxa de reeleição de prefeitos da história do país. 67% do conjunto do país em 2008 e 95% dos prefeitos de capitais. A economia estava bem. 20 prefeitos candidatos à reeleição, só um, o Serafim Corrêa, lá em Manaus, não logrou se reeleger. Pois bem, esse ano, em 2012 já, com a situação da economia cadente, a taxa já foi bastante reduzida, foi a menor da série histórica para prefeituras e chegou a 55% no conjunto do país, 50% das capitais. O que era presumível é que esse ano caísse bastante, significativamente. Os levantamentos ainda não foram feitos com relação aos pequenos, médios municípios, exatamente, né, no dia de hoje, mas o desenho das capitais promete uma taxa de reeleição superior em torno de 60% dos prefeitos. Com um traço interessante, no Sudeste, no Sul e mesmo no Centro-Oeste, os prefeitos não estão se reelegendo, mas no Norte e no Nordeste do país, a taxa de reeleição é elevadíssima. O que nos sugere que a interação do fator incumbência, que é sempre um diferencial positivo para o candidato, né, porque agrega elementos da competição, não só taxa de conhecimento, como o fato do controle da máquina, entre outras coisas, possibilita coligações maiores a partir da relação com as câmaras municipais, mas não só isso, a interação entre a incumbência e as novas regras eleitorais. Num cenário de escassez de recursos, né, provavelmente o fato de estar no poder mobilizou ou permitiu mobilizar recursos que, nesse contexto, se tornaram extremamente relevantes e fizeram a diferença. Ou teria sido algum efeito das máquinas partidárias e políticas locais? Ainda não há, Marco Aurélio, uma reflexão a respeito, mas essa é uma das questões que chama atenção no resultado de ontem. Marco Aurélio, desculpe. Bolsa Família e Gaudêncio, preciso completar a pagamento de roda. salário atrasado a funcionários de prefeituras, esses dois aspectos funcionam negativamente em relação aos prefeitos que queriam se reeleger. Dado. Marco Aurélio. A minha observação é um pouco em função disso. Eu concordo com o Lavareda, mas eu também acho que a gente precisaria recuperar um pouco, coisa que não dá para fazer agora, o peso que as máquinas tradicionais tiveram, sobretudo nos pequenos, médios municípios. Os resultados no interior. Isso, que são o resultado que pegam 90% das cidades brasileiras, ainda que não peguem as mais importantes. Né? O que eu não estou desconsiderando, que as 90 cidades mais importantes pegam 40 milhões de eleitores, ou algo parecido, um pouco mais do que isso, talvez. Então, acho que esse é um ponto importante. E apenas para insistir numa observação que eu fiz anteriormente, eu concordo com o Fernando Schuller. Eu acho que existe, ficou difícil agora a política brasileira
se desenvolver de forma dicotômica. Nós contra eles, a esquerda contra a direita, de forma chapada e sem nuances, né? Mas eu queria enfatizar que o campo liberal democrático, ou social liberal, que se constituiu claramente em termos eleitorais, ele já vem vindo no Brasil de alguns anos para cá. Ele não deixava de existir, ele nunca deixou de existir. A novidade, para mim, é o pedaço conservador que não tinha tanta projeção assim na história brasileira recente. Ele emergiu com força, né? Tanto em termos de voto, quanto em termos de capacidade de pauta, de fazer a agenda do país, né? Eu acho que essa é uma questão que nós temos que discutir. Mas o maluco da esquerda não explica isso, professor? Ou seja, o fato de que o PT estava no poder, na maior crise econômica da história do país, na maior crise moral da história do país, no maior descalabro administrativo da história recente do país. Será que isso não leva o pêndulo da política na sociedade leva, um pouco na direção mas ao oposta? mesmo tempo, eu acho que a gente tem que analisar um pouco o efeito que a cultura desses anos, a cultura pós-moderna que está se instalando no Brasil, tem sobre isso. Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem a desconstrução da esquerda e tem, ao mesmo tempo, a geração de uma mentalidade que talvez seja favorável a esse conservadorismo, entre aspas, que está crescendo ou que cresceu no Brasil nos últimos anos. Olha, eu Fátima, acho que é com você. um eixo que explica, se não explica, pelo menos é correlato à questão do conservadorismo, é a questão do desempenho. O Lavareda mencionou a correlação entre a economia e a eleição e assim por diante. Eu chamaria atenção para a correlação entre a avaliação de prefeituras muito bem avaliadas e reeleição e grandes votações a candidatos em prefeituras ou a prefeitos mal avaliados. A maior votação deste país se deu em benefício de uma candidata em Boa Vista. Ela tinha 74% de aprovação e teve 72% de voto. E assim vai. Eu acho que foi o Globo que publicou a semana passada uma relação entre desempenho e posição eleitoral. Ou seja... Caso do ACM Neto também. ACM Neto, por exemplo, há vários exemplos. A correlação é bastante alta, 0,9, quase chutando, ou seja, absoluta. E nessa questão é um outro aspecto da racionalidade que essa eleição trouxe e do comportamento do eleitor. Houve uma mudança muito importante. A dispersão dos partidos e dos diferentes candidatos não conseguiu diluir, liquefazer essas relações muito consistentes entre tempo de televisão, entre posicionamento de campanha que foi precisa, como no caso do Dória, e, sobretudo, o desempenho dos prefeitos. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já para o quarto e último bloco do debate sobre as eleições municipais. Estamos de volta para o quarto e último bloco do debate sobre as eleições municipais deste ano. Como o tempo é mais curto, teremos 15 minutos, eu já passo imediatamente a palavra ao Gaudêncio Torquato e em seguida a roda gira no sentido anti-horário. Augusto, eu queria ressaltar aqui os perdedores. Cada um, aliás, o PT foi o grande perdedor, mas dentro do PT os protagonistas com maior perda são, sem dúvida nenhuma, Luiz Inácio Lula da Silva e a ex-presidente Dilma. O Lula pegou o Haddad pelo braço, levou o Haddad pela periferia de São Paulo, o PT não ganhou em nenhuma zona eleitoral de São Paulo. Fato inédito. Em sua casa, em São Bernardo do Campo, Lula não conseguiu eleger o seu enteado, filho, que é registrado como filho, Marcos Lula, que teve 1.500 votos, não conseguiu se eleger. O prefeito de São Bernardo ficou em terceiro lugar, na casa do Lula. Lula foi ao Rio de Janeiro com a Dilma para ajudarem ambos
a candidata Jandira Fegali Jandira baixou a sua votação. Então, no Rio Grande do Sul, tentaram ajudar o Raul Ponte, que também não entrou no segundo turno. Então, na minha visão, acaba-se também o mito Lula do ponto de vista de grande patrocinador da política brasileira. Ele vai ter que refazer a sua história. Pode até, na minha visão, não vir a ser candidato em 2018 em função do que se apresenta para ele uma eventual condenação na primeira instância com o endosso da segunda instância. Então, eu vejo como grandes perdedores dessa eleição, PT, Lula e Dilma. Perfeito. Fátima, considerações finais. Perfeito. Eu gostaria de falar de uma novidade invisível, que nós não conseguimos ver nem na mídia, nem nos debates aqui dentro, que é a questão da nova prontidão, nova dinâmica do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Com as regras mais vigiadas, com os processos fortemente adiantados, os processos de candidatos inadequados e fraudulentos. E eu vou citar o nome de uma ministra, Luciana Lossi, que ela está desenvolvendo um processo de igualdade, de criar condições eleitorais de maior igualdade entre raça, cor, gênero e assim por diante. Ou seja, sobretudo o gênero é o projeto Cidade 50-50, que foi largamente discutido. E essa intervenção do TSE vai significar a mesma coisa que o Lava Jato foi em relação à corrupção, vai ser em relação à desigualdade do processo eleitoral, que é democrático do ponto de vista numérico amplo e absolutamente discriminatório do ponto de vista de gênero, ou seja, os partidos fazem esse desbalanço entre homens e mulheres. O TSE, junto com a ONU Mulher, chegou à conclusão de que o Brasil está perdendo e muito com relação a essa situação. Há uma parceria e o Brasil está sendo, isso é uma informação, projeto piloto de uma campanha mundial da ONU Mulher, que se chama Cidade 50-50. Ou seja, essa eleição, inclusive, está propiciando essa possibilidade de que o TSE opere nessa direção de maior igualdade de poder entre homens e mulheres. Marco Aurélio Nogueira. Eu termino com uma indagação que eu não consigo responder e acho que ainda é muito cedo para que se consiga responder. O que será feito com das esquerdas a partir de agora no Brasil? Ou seja, levando em conta que a derrota do PT não é apenas a derrota do PT, é a derrota de uma ideia, de um campo, né, que durante os últimos 15 anos, vamos dizer assim, foi fortemente direcionado pelo PT. O campo da esquerda no Brasil foi quase que todo subsumido ao PT, o que gerou uma série de problemas, inclusive do ponto de vista de uma certa saturação que o PT gerou nos ambientes de esquerda. O que vai acontecer agora que o PT encolheu, desidratou, como nós costumamos falar, dando espaço ou abrindo espaço para a emergência de outras siglas que ainda não têm a competitividade que o PT teve. PSOL, PPS, PSB, PDT, a Rede, né, que são o PCdoB, que são partidos que têm uma militância na esquerda, mas que estiveram até muito recentemente subordinados ao comando intencional ou não do PT. Se o PT sai desse centro, o que vai acontecer com o ambiente da esquerda? O que dá para dizer hoje é que o ambiente geral não é muito favorável a postulações de esquerda que não tenham capacidade de inovação, de autorrenovação, né? Talvez por aí a gente consiga entender o tamanho do tombo do PT. Ele não foi capaz de reorganizar o seu próprio discurso como partido, como cultura partidária. Se as outras siglas tiverem essa capacidade e apontarem para uma apresentação, para uma formulação de esquerda democrática, talvez elas venham a ter um espaço mais consistente na vida brasileira. Tony Lavareda.
Eu ia tratar de outra coisa, mas essa colocação do Marco Aurélio me suscitou o seguinte raciocínio. Não é a primeira vez que um grande partido, o Partido do Poder, em escala internacional, sofre um processo de desgaste tão intenso quanto o que o PT sofreu aí, está sofrendo nesses últimos meses. Já Em um meio de processo uma que vai... crise sem precedentes. Partidos que sofrem forte desgaste por questões de envolvimento com escândalos, partidos que sofrem desgaste por estarem no poder no momento de crise econômica, partidos que são marcados pelo insucesso administrativo, eles se recuperam ao longo do tempo, podem se recuperar ao longo do tempo. Alguns acabam, outros se fundem, outros se recuperam. Então, o que vai ocorrer com o PT é praticamente certo de que, assim como nas eleições de ontem, nos próximos ciclos eleitorais, o partido está condenado, está fadado ao insucesso, né? Mas poderá se recuperar ao longo do tempo, apostando, sobretudo, como ocorre lá fora, em novas lideranças. Lembrar para os petistas que estejam mais desalentados que, por exemplo, em Portugal, o ex-premier Sócrates do Partido Socialista chegou a ser preso dentro do escândalo, obviamente, bom tempo. obviamente de dimensões menores, até porque as coisas lá, pela própria economia do país... Os etc, padrões portugueses foi um bom tempo. Agora, e hoje o Partido Socialista está no poder, numa coligação que chegou ao poder através de eleições em circunstâncias específicas, etc. Agora, uma coisa é certa, a crise do PT vai ser estendida quanto mais o PT insista na figura do Lula como seu representante eleitoral. Se o PT comparecer às eleições de 2018 com o seu maior trunfo eleitoral, porque em qualquer pesquisa, como o Lula apareceria entre os quadros petistas, com certeza ele vai estar estendendo o desgaste. Porque o Lula passou a ser o símbolo do sucesso, mas também o símbolo de tudo que houve de desastroso com a imagem do partido. Então, caminho para a renovação do PT, obviamente eu não estou aqui dando consultoria, né? Fui instado a isso, mas o caminho da recuperação da imagem do PT passa por um processo de identificação, desde logo, de um quadro, de um político, de uma política que possa vir a substituir o presidente Lula nas urnas em 2018. No caso do presidente Lula, ou seja, o seu cacife eleitoral, do ponto de vista desse processo de retomada da imagem do PT, é um problema e está longe de ser uma solução. Fernando Eu Chico. também acho que eu não acho que o PT acabou, nada. Isso quer dizer, uma derrota eleitoral muitas vezes pode ser pedagógica, né? O PT tem sido um partido eficiente, ou foi historicamente um partido eficiente na oposição. Agora, a questão central é que o Brasil precisaria de uma esquerda moderna, né? A questão é saber se o PT vai fazer autocrítica ou o PT vai continuar batendo na mesma tecla, né? Ontem o PT, o seu diretório, o seu comitê eleitoral, expulsou uma jornalista. Quer dizer, o PT vai fazer as pazes com a democracia, vai aceitar a regra do jogo, vai continuar com esse discurso do golpe, vai continuar com esse discurso, quer dizer, o PT vai fazer as pazes... Atribui o mau desempenho às ações da Lava Jato. O PT vai continuar imaginando, ou divulgando a ideia de que existe uma conspiração no judiciário perseguindo o Lula. O PT vai continuar com essa ideia de não aceitar regras básicas da economia de mercado, insistindo em negar conceitos básicos como responsabilidade fiscal. O Brasil precisa de uma esquerda moderna. O PT pode fazer autocrítica. A própria votação, eu diria assim, do Suplicy em São Paulo, estou discutindo a figura política do Suplicy, mas é um líder político que se preservou eticamente. Algum tipo de valor dentro do PT, né? Eu acho que a própria sinalização que o prefeito Haddad teve quando ele vota a favor do Uber contra a corporação dos táxis na cidade de São Paulo foi uma sinalização, né, de uma certa aceitação de valores de economia de mercado, de interesses difusos da sociedade. Então, eu acho que o PT precisa andar para frente, não para trás. Eu escuto muitos líderes do PT dizer, temos que voltar às origens. Isso é a pior ideia, isso é a pior tese. A história anda para frente, não para trás. Último ponto sobre o PSDB. Concordo com o professor Marco Aurélio. O PSDB também sai chamuscado desse processo. O Dória salvou o PSDB, né? O PSDB fez uma prévia, a ideia foi interessante, assim por diante, terminou num fiasco. Muita gente saiu, Andréa Matarazzo, Alberto Goldman, fez até hoje um momento crítico. Então, acho que o PSDB precisa fazer uma espécie de sessão de terapia, porque
Porque o PSDB, a sociedade entregou um mandato ao PSDB de voltar a ser um grande partido e representar anseios de modernização da sociedade. O PSDB está à altura desse desafio? O PSDB está à altura? Hoje eu não vejo isso. Eu vejo um partido com 3 candidaturas, com uma enorme cisão. Uma prévia do PSDB nacional, que hoje foi lançada pelo Aécio, vai ser respeitada internamente. O PSDB também é um partido capaz de respeitar regras do jogo? Ou nós vamos assistir em nível nacional o fiasco que nós assistimos em São Paulo? Eu queria fazer um comentário que é irresistível. Algum programa de televisão noticiou o seguinte, que haviam telefonado para cumprimentar o João Dória, o Fernando Haddad e o Fernando Henrique. Quem telefona geralmente é adversário, né? Você cumprimenta o vencedor. Eles já juntam, porque o que o PSDB cria de problemas para os próprios candidatos não existe. Nós temos alguns minutos só. O Lavareda disse que tinha um assunto, mas trataria de outro porque pareceu mais pertinente. Qual é o assunto que faltou? O assunto na eleição, as pesquisas, em suma, ou seja, as pesquisas anunciadas na véspera da eleição, elas, quando discrepam do resultado das urnas, elas sempre causam alguma discussão, alguma celeuma. Por exemplo, no caso de São Paulo, que foi o resultado mais discutido e comentado no país, o Datafolha anunciou na véspera um resultado de votos válidos de 44%, e o Ibope, votos válidos, o Ibope apresentou um resultado de 33%. Isso acontece. De 35%. E resultado, os dados foram... A marca do candidato Dória foi de 53%. São centenas de milhares de votos. Como é que isso acontece? E, na verdade, o que ocorre, Augusto, é que, por exemplo, ontem, quando se via a apuração, frequentemente se confunde os votos válidos e se perde na contagem dos votos válidos os totais, ou seja, os números absolutos, porque isso termina não sendo conhecimento das pessoas. Vamos ver o que aconteceu na eleição de São Paulo, rapidamente, 1 minuto para que o espectador possa entender. O Datafolha, na pesquisa da véspera da eleição, acertou na votação de João Dória, dentro da margem de erro. João Dória teve sobre o total do eleitorado 35%, o Datafolha cravou 38%. Acertou na margem de erro no Haddad, que teve 11%, o Datafolha cravou 14%. Errou no Russomano, que teve menos 40%. Errou na Marta, que teve menos 50%. Errou na Erundina, que teve menos 50%. E errou na abstenção, equivalente não sabe. E a abstenção que saiu de 4% para 22%. Mas apostou no segundo turno. O que é que houve? Não, estou falando do Datafolha. O que é que houve com os votos? O que é que houve com os votos desses candidatos? Provavelmente alimentaram a abstenção. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque de ontem para hoje, uma grande reflexão nos meios de comunicação, etc., a respeito de um voto útil que teria sido produzido ontem, como se o eleitor brasileiro tivesse um voto estratégico e boa parte deles fosse votar plano B, plano C, que nada. Aqueles eleitores que viram que seus candidatos não tinham nenhuma chance, simplesmente ficaram em casa. Temos tempo ainda para mais uma pergunta. Não, eu só queria colocar... Uma pergunta não, desculpe, um comentário. O que é que vai acontecer com o PT? Na minha visão, o PT vai ter que voltar às origens. O que, na minha visão, vai acontecer nos próximos tempos é o adensamento do centro social-democrático. A social-democracia brasileira, seja como for, morena, preta, amarela, ela vai crescer, juntando o PSDB e um bloco de centro-esquerda. Então, acredito que esse bloco será mais fortalecido, deixando o PSOL na esquerda tradicional e a eleição e a possível eleição de Marcelo Freixo do Rio de Janeiro poderá até adensar esse polo da esquerda a partir do Rio de Janeiro. É isso. Eu queria só acrescentar o seguinte, aproveitando que vocês falaram com muita propriedade. Eu vivo repetindo que só no Brasil você tem eleitores procurando um partido, né? Eu acho que isso continua. Eles ainda não se sentem representados. Quer encerrar? Não, muito rápido. Eu acho que... Você tem meio minuto. Na regra do jogo, na minha opinião, se eu pudesse dizer assim, as duas grandes lições do ponto de vista estratégico para o Brasil e longo prazo dessa eleição, em primeiro lugar é dizer que o eleitor deu um sinal de que, eventualmente, o Brasil precisa mudar de voto obrigatório para voto facultativo. Concordo inteiramente com o Lavareda. Acho que essa sinalização. Das grandes democracias do mundo maduras, você tem em torno de 50% dos eleitores que votam. Não tem que ter nenhum desespero, não cria nenhum
crise de legitimidade, esse nível de amadurecidos abstenção. O Brasil está maduro para oferecer liberdade às pessoas, tratar o voto como um direito das pessoas e não tratar as pessoas como adolescentes, como é tradicional na democracia brasileira. Não é? E, por último, dizer o seguinte, tem em votação no Congresso agora a PEC 36, que cria a cláusula de barreira na política brasileira. Nós temos 31 partidos hoje que elegeram prefeitos nesta eleição de primeiro turno. Não dá. Quer dizer, então, acho que o Brasil precisa retomar essa pauta que foi perdida há 10 anos atrás da criação da cláusula de barreira. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu digo infelizmente mesmo, hein, porque eu quero que vocês voltem, antecipe o convite para debater o resultado do segundo turno. Já se comprometam comigo. Eu agradeço a participação do Marco Aurélio Nogueira, do Gaudêncio Torquato, do Antônio Lavareda, da Fátima Pacheco Jordão, do Fernando Schiller e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço principalmente a você que nos acompanhou até agora. Boa noite e até quinta-feira com o Roda Viva Internacional.